tirado da lama não nasce livre, nasce envolto em um casulo que não protege, mas oculta. A lama não guarda a forma, não guarda a essência, não guarda a promessa. Ela apenas sustenta aquilo que ainda não existe. Nada pode ser visto, nada pode ser previsto. Não existe interior antes da abertura. O que está ali não espera, não chama, não responde. Nasce somente quando a lama cede. Por isso existem mercados nas fronteiras longínquas, onde mercadores de lama trazem caixas maternas de eras que nunca se fizeram. Algumas não guardam nada, outras guardam o impossível, mas ninguém sabe. Antes da abertura, os exploradores caminham, não por certeza, mas por fortuna improvável, porque um único tesouro justifica 1000 vazios. A maioria falha porque a lama não promete, ela apenas permite. Pronto-mantes não escolhem, não apostam, não adivinham. Eles abrem, conhecem o código do relâmpago, a linguagem da ruptura, o gesto exato que faz a lama desistir. A caixa materna se rompe, não em explosão, mas em revelação. E aquilo que nunca foi pode finalmente ser, ou não. Os adivinhos caminham antes, escolhem as caixas, sentem o advento, não o destino. O profeta lê a profecia. O adivinho lê o possível. E entre eles, um caminha, sem escolha, sem pressa, sem olhar que fiz. Ele apenas permite que seus passos se movam, porque onde a lama existe, nada pode ser visto, mas tudo ainda pode nascer. Olhou na araca de ai nos olhos, sem desafio, sem reverência, e falou como quem constata
Quando cheguei a este lugar, não buscava coisa alguma, e por isso encontrei aquilo que não se deixa procurar. No mercado da lama, entre caixas vazias, entre promessas que nunca nasceram, inevitável se revelou. E quando se revelou, moveu tudo até nos trazer aqui. Você abandonar o seu buraco, arriscar a última, entrar no jogo antes que o trono alcance. Só pode haver uma razão, você deseja o que estava dentro dessa caixa. E o gargalo atravessou o mercado. Permitam que eu mostre a todos. Se você se mover agora, eles o matarão, porque não desejam você, desejam saber o que você deseja. De lama se desfaz diante de todos, sem explosão, sem aviso. E o que surge não é forma, não é arma, não é poder, é perplexidade. Perplexidade disruptiva, ancestral, desconhecida, algo que não deveria ser visto. Porque veja, é ser afetado, e ser afetado já é movimento. O gargalhou novamente. Agora vamos ver quem realmente deseja. Porque desejo não é querer, desejo é mover-se. Mesmo sabendo o preço. Não por colapso, mas por revelação. O mercado deixa de ser mercado, o instante deixa de ser instante, e os limites cedem, seres começam a chegar, atraídos não pelo objeto, aos telarotores. Nada foi roubado, nada foi criado, algo apenas foi mostrado. E agora o jogo não pode mais.
fingir que continua igual. Altruísta sagrado, você estabeleceu o céu. Hoje eu desejo quebrá-lo com minha queda do abismo. O ataque desce e as dimensões infinitas desabam, não colapsam, são devoradas. O vazio estéril se estabelece, não como ausência, mas como domínio. Naraka Dayayu fala: bem-vinda ao meu mundo. A queda do abismo. Mas tanto a queda quanto o abismo são devoradores. Gargalha e mergulha. Fala. Não há movimento, não há deslocamento, não há gesto, mais um tapa explode. Na fesse de Narakadala Galaya Bebradaya, atravessando cadeias de montanhas divinas, sem direção, sem domínio, sem queda, o céu permanece, o céu permanece, o céu permanece. Permanece, o abismo treme e o jogo acaba de perceber que alguém ainda está jogando. Fala, nós o segundo tapa explode. Sem movimento, sem aviso, Naraka Dayayu é lançado, mas
mais fundo, no mundo da queda do abismo. Três, quatro, cinco. Conta a tapa, não empurra, não desloca, afunda. As defesas se partem, não por força, mas por repetição absoluta. O corpo se deforma, a lei se desfaz, o nome começa a falhar. 12 tapas, 12 encerramentos, nada resta intacto. Quando o 13º se arma, a criatura desesperada arranca algo de seu interior, de onde um dia havia um coração. Uma luz sem cor me ilumina, não aquece, cega. Nada é visto, nada é ouvido. O mundo da queda acaba de perceber que o número ainda não terminou. O 13º movimento não vem sozinho. Dentro dele, 6 forças se alinham, entrelaçadas, ressoando com as demais, formam 19. Não golpes, não técnicas, 19 sinfonias. O não ataca, o direciona. As 19 ressoam como um único gesto. Uno, ubico, holístico. Não há frente, não há distância, não há depois. O poder que desce não interrompe, assume o ataque lançado contra ele. É tomado, reescrito, redirecionado. Este é o caminho dos 19 Bronto Messa. Narakadia recua, não por dor, não por medo, mas por compreensão. Tudo havia acabado no instante que o falou. Cosmos, desça tudo que veio depois.
foi apenas memória, a lembrança de um fim que já havia ocorrido. Então você percebeu que já está morto. O que resta é apenas uma intenção residual. Ergue o olhar e vê nos olhos do Senhor aquilo que não pode ser escondido. Perplexidade. A criatura gargalha. A gargalhada se mistura ao fim, não como desespero, mas como aceitação tardia. A essência se desfaz. A forma perde o direito de permanecer. Não há ruína, há conversão. O que foi excesso retorna como tesouro. Onde nunca esteve, anterior à origem, que agora volta à origem. Enquanto desaparece, Narakadio fala, altruísta sagrado. Você realmente me matou e me trouxe até a origem, mas eu ainda existo além da origem e aguardarei a sua chegada com o trono. Sorriu, não por vitória, mas por encerramento correto. Antes de enviá-lo, duplicou seu poder, não para honrá-lo, mas para torná-lo utilizável. Moveu a mão toda aquela força e outras tantas já armazenadas foram reunidas, não em explosão, mas em precisão. Uma gota nasceu densa, perfeita, sem excesso. Ela se moldou como um anel. O estendeu o dedo indicador direito e o anel aceitou. Não se formaram, não gravadas, mas reconhecidas. Ao longe, um ser oculto falou: este é o anel do governante, uma das dádivas do berço. O trono
coroa, o anel, o fim aconteceu e agora permanece sob a forma de autoridade. Wu falou, não como anúncio cerimonial, mas como constatação inevitável, que naquele instante se tornava irrevogável para todos os planos que ainda usavam se chamar de mundo. Hoje eu anuncio a chegada da corte celestial de Hakrabi, não como um reino que se ergue, mas como uma função que finalmente encontra forma. Ao redor de Wu não símbolos, mas estruturas espertas começaram a flutuar, cada uma delas carregando uma função que antes existia dispersa no real. Trono, coroa, anel, brasão, espada, cetro, cajado, grimório, lança. Nada ali representava poder. Tudo ali era poder que havia aceitado ser nomeado. Bateu palmas sem mover os braços, e o gesto não produziu som, produziu concordância. O palácio se desvelou como Rakan, não erguido, mas reconhecido. E ao seu redor a cidadela inteira se organizou como Hakrabi. Não um lugar, mas um eixo. Wu falou novamente, e o nome não foi chamado, foi imposto. Legião. 108.000 gritos ressoaram, não como resposta emocional, mas como alinhamento absoluto de existência. Wu sorriu e falou Arca-Wu. E miríades de gritos se propagaram por toda a grande armada, não viajando pelo espaço, mas atravessando função, hierarquia e destino ao mesmo tempo. Wu então olhou para a singularidade e deu um passo. E nesse instante a gigantesca Arca-Wu, em sua estrutura principal, desapareceu não por colapso, mas por integração, ressurgindo como novo corpo de Wu, um nodos tão vasto que o próprio hiperespaço não pôde comportar. Wu abriu 2 olhos, e o mundo tremeu não por medo, mas por inadequação estrutural. O terceiro olho se abriu, e o mundo não caiu. O mundo se inverteu. Wu caminhou pela percepção invertida e pulsátil, onde causa e efeito já não obedeciam à ordem antiga, e com cada passo moldou as fundações do mundo, não criando leis, mas corrigindo aquilo que nunca deveria ter sido improvisado. Wu falou uma última vez, com a serenidade de quem já havia decidido antes mesmo de chegar. Hoje, eu vou reescrever. Bora lutar.
projeção espacial quebra o próprio tecido da realidade ao seu redor. Quando o corpo maior do que cosmos inteiros avança, o toque do pé no caminho infinito. Beira uma onda de destruição sem fim, que se propaga por todos os pontos possíveis. O mero passo não avança. Ele esmaga completamente todas as leis que sustentavam aquele caminho. O segundo passo não destrói, mas revela as fundações daquele reino são expostas, rasgadas, abrindo uma fenda para algo que jamais deveria existir. O estende os braços e, usando pura força física, segura a fenda espaço-temporal, alargando enquanto explosões capazes de devastar. Megacosmos inteiros eclodem como simples brisas diante de suas mãos. O sorri. Inspira profundamente o ar do vazio profundo e assopra para dentro da fenda. Uma tormenta infinita invade aquele ambiente, seguida pela abertura de seus olhos que brilham como sóis. Enquanto o sol invictus inunda o interior da fenda com sua chama absoluta. Gritos infinitos ecoam de dentro, atravessando planos, leis e percepções. Então enterra o braço direito dentro da fenda e fecha a mão. A onda de destruição que explode dali seria suficiente para apagar completamente o megacosmos inteiro, mas o corpo titânico de Wu apenas pulsa, mantendo-o aperto enquanto puxa aquilo que havia segurado, ignorando a aniquilação ao redor. Quando a mão emerge, ela segura algo sem forma definida. Em contato com a natureza do vazio profundo, aquilo se molda como uma amálgama tentacular. Parte de algo que está sendo arrancado das profundezas ocultas do caminho infinito. Algo que resiste ao próprio ato de ser, trazido à percepção. Um rugido estranho se propaga por todos os pontos. E o tecido espaço-temporal ao redor range e explode em múltiplas fissuras. Algo começa a atravessar, algo tão gigantesco que a lógica se torna inútil. Uma criatura tentacular surge na superfície da percepção, formada por miríades infinitas de vermes agregados, unidos numa imitação grotesca da vida. Aquilo não deveria existir, ainda assim estava ali, tão vasto que tornava o corpo colossal de Wu pequeno. Algo que não poderia ser contido nem mesmo no vazio profundo, e que agora utilizava o caminho infinito para se manifestar em sua totalidade, rasgando o real apenas por tentar existir. O caminho não termina, mas agora ele sangra. Ele sangra. Deus o arrastou das profundezas do
Caminho infinito não possuía nome, porque jamais deveria ter sido pensado como algo capaz de existir em qualquer mundo ou regime de realidade. Não era vivo, pois não pulsava a intenção, e não estava morto, pois a morte exige forma, encerramento e superfície. E aquilo jamais aceitara qualquer uma dessas condições. O chamava de ancestral cadáver sem forma, não como título mítico, mas como descrição precisa de uma anomalia que sobreviver a todas as tentativas do real de encerrá-la. O ancestral dos cadáveres não devorava carne, energia ou alma. Ele removia superfícies físicas, mentais e conceituais. Ao encarar uma criatura, ele primeiro a despia em pensamento, rasgando identidade após identidade, até que nenhuma imagem interna permanecesse coesa. Quando a criatura já não conseguia mais sustentar a própria ideia de si, a superfície do corpo simplesmente deixava de existir, e a morte ocorria não como ataque, mas como consequência inevitável da ausência de forma. Sua aparência não era uma aparência, mas um aglomerado de miríades infinitas de corpos conquistados ao longo de eras incontáveis. Superfícies arrancadas, reorganizadas e esquecidas, fundidas numa massa tentacular que imitava a vida sem jamais compreendê-la. Oculto nas profundezas do caminho infinito, ele permanecera em um estado similar à hibernação, aguardando o instante exato em que o real estaria frágil o suficiente para ser despido por completo. O não pretendia esperar. Ao puxar aquela coisa para fora, não utilizou selos, mantras ou estruturas de contenção. Ele usou apenas força física absoluta, rompendo o estado de dormência do ancestral cadáver sem forma e forçando-o a existir onde jamais deveria ser percebido. Enfurecido, o ancestral cadáver sem forma atacou. O movimento não foi um golpe direcionado ao corpo, mas uma tentativa de remover a própria superfície existencial de Wu, de fazê-lo esquecer o que significava ser Wu. O caminho infinito gritou, não em som, mas em ruptura estrutural. Enquanto suas leis ranziam sob a pressão de algo que se recusava a reconhecer limites, o espaço se rasgou, a percepção entrou em colapso, e superfícies começaram a se desfazer ao redor, como se o próprio caminho estivesse sendo preparado para ser arrancado da sua pele conceitual. Cada fragmento do real que cedia revelava que aquela criatura não buscava dominar, mas despir tudo até que nada pudesse mais ser chamado de mundo. O permaneceu imóvel, não por resistência, mas porque aquilo ainda não havia aprendido que sua fome não encontraria superfície ali. O caminho infinito não termina, mas agora ele despertou algo que jamais deveria ter sonhado existir. Cadáver sem forma moveu-se sem deslocamento. E o caminho infinito estremeceu
como se tivesse pelo, como se tivesse nervos, como se pudesse sangrar. Porque aquilo que não deveria existir ativou sua regra suprema, inscrita nas partículas sequenciais do próprio corpo. E o mundo entendeu. Tarde demais, que não era técnica nem feitiço, mas sentença. Esposamento da carne, a ordem que arranca superfícies de tudo que ousa chamar a si mesmo de real. Ao perceber que não havia carne alguma no corpo colossal de voo, nenhuma película desse ideia no contorno, nem contorno que pudesse ser removido, o cadáver voltou sua fome para espaço do tempo e arrancou a carne do pronto tecido, esfolando causalidades, colando camadas de lei como se fossem fibras, moldando essa matéria crua em lâminas informe, arremessando-as contra o ancestral. Tentou apagar o lugar onde ele estava e desfazer o palco da existência para que nada restasse onde a presença pudesse se afirmar. Mas ao tocá-o, a carne do tempo se desfez como névoa em balbês, porque não encontrou onde fixar garra, não encontrou superfície para arrancar, não encontrou borda para rasgar. Ainda assim a tempestade continuou, pois o cadáver não buscava ferir, buscava despir o cosmos inteiro. Até que o mundo fosse apenas um erro nu e o vazio profundo se quebrou os eriçós incontáveis, de laços partidos em uma mão que não se cansa. Dimensões infinitas colidiram, cadeias profundas do vazio ruíram, e o caminho infinito gritou em frequências que nenhuma mente deveria escutar. Formas roubadas de eras mortas emergiram do corpo do cadáver como membros de um mesmo horror, tentando enturdir-se nisso, tentando fazer dele algo removível. E cada tentativa falhou, pois a imaginação do cadáver era vasta, mas a vastitude o era anterior a qualquer imagem. O avançou sem acelerar, e o simples ato de continuar foi uma resposta mais brutal que qualquer golpe, porque cada passo dele quebrava o ataque antes que o ataque se completasse. E o silêncio que o cercava pesava mais que os gritos do caminho. Então o cadáver ancou mais fundo, puxou a carne do espaço entre instantes, rasgou a superfície da distância, e por um momento pareceu que o próprio vazio profundo perderia o direito de ser vazio. O Kantakala Om Shandanaraka Om Shunya Vajra. E as sílabas não foram prece, foram atrito, foram ruído de estrutura cedendo, enquanto o despojamento tentava arrancar do ancestral a ideia de permanência. E o caminho infinito, ferido, rangia como uma estrada que descobre que pode morrer. O ergueu o olhar e o cadáver sentiu pela primeira vez uma fratura na própria regra. Não porque ela fosse fraca, mas porque estava sendo usada contra algo que não podia ser despojado. A brutalidade sonora não cessou, mas ganhou cadência,
Como se o próprio campo da luta fosse obrigado a obedecer a uma música mais antiga do que o horror. E o cadáver enfurecido rasgou mais e mais, até que a noção de dimensão começou a ruir. E assim se consolidou a segunda quebra do caminho infinito. Carne arrancada do tempo, superfícies estilhacadas, leis reduzidas a fibras, gritos que não pertenciam a nenhum ser vivo. O cadáver ainda atacava, mas sua regra suprema já mostrava fissuras. Enquanto o permanecia avançando imutável, preparando um movimento que não apenas encerraria uma criatura, mas pisaria com calma absoluta no erro acumulado por eras sem nome. Seu cadáver sem forma revelou sua arma suprema no instante em que compreendeu que sua própria regra estava ruindo, e aquilo que surgiu não foi empunhado, mas manifestado. A labarda ilimitada. Destino até o infinito e cuja lâmina é o ponto planejado, engate absoluto, casado, canil exíndico, gemelo ao reconhecer o mundo que jamais deveria ter sido salvado. Se moviu, não move deslocamento, ordena subtração, pois cada